Santo, aqui está você. Pastor Marcos Alexandre, tem sido instrumento do Senhor em todo mundo. Meu Deus, eu quero que o Senhor, nessa noite, libere uma porção dobrada do teu Espírito sobre a vida deste homem. Ele abençoar essa igreja de uma forma impactante, como ele tem feito onde ele passa. Dou a ele esse microfone, dando a ele esse público, que ele seja o profeta de Deus, para falar conosco não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Em nome de Jesus, receba o servo de Deus, aplaudindo o Senhor. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos chocados, Senhor. Que profetiza essa noite. Encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço. Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá? Mas não é para mim não, é para o pastor João Antônio. Está parecendo um manequim de vitrine de shopping center. Deus abençoe o senhor, pastor João. É uma alegria revê-lo, uma alegria ver como Jesus tem abençoado o seu ministério. Sucesso sempre. Meu prazer também conhecer o presidente da igreja aqui do Estado do México, o pastor Washington, né? Meu abraço ao pastor Mário. Fala que ele está fazendo falta lá em Brasília. O pastor Mário de Oliveira foi um grande parlamentar. E ele resolveu agora passar o cajado para o Stefano, né? Que está do nosso lado lá também. Um grande homem e um grande parlamentar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes. Se o som passa, puder dar uma olhadinha na caixa da direita, parece que ela não está funcionando. O pastor Samuel está no som, né? Eu nem sei onde é que está o som. Pastor, só pode jogar só o som da direita aqui, o cabo, não sei se está funcionando. Eu que estou agora, se não, está dando uma microfonia assim, mas era só o cabo. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 1. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Eu vou ler mais uma vez esse versículo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Isso, aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho é um defeito de fabricação. Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Nós entendemos que durante alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo vento. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerca essa igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre Goiânia nessa noite. Manda anjos de fogo descerem do céu, que eles desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a espalhar essas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nessa noite, Jesus, e mostra o caminho da
verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre, e toda a igreja diz. Amém. Os que podem estar no seu assento aplaudindo a Jesus porque ele é. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, pastores aqui reunidos, eu tenho nessa noite uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Se eu conseguir transformar em palavras o que Deus já colocou em mim, em forma de sentimentos, a sua vida nunca mais será a mesma depois dessa noite. Eu prego o Evangelho de Cristo desde criança. Eu tinha 13 anos quando comecei a pregar. Hoje eu estou com 42, carinha de 50, corpinho de 60. E seria que não é você. Deus tem te honrado e te abençoado. Mas eu não trago na minha memória da minha infância até os dias de hoje nenhuma lembrança de um culto onde Jesus tenha faltado na reunião. Meia dúzia, entendeu? Eu vou melhorar. Eu quis dizer que desde criança até hoje, eu não me lembro de um culto onde Jesus tenha sequer chegado atrasado na reunião. Muitas vezes fui obrigado a chegar depois que o culto começou, às vezes sou obrigado a ir embora antes de terminar. Mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. Só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra meia dúzia daqueles crentes maluquinhos que amam fazer vigília. Porque se ele encontra esses, ele fica com esses também. Porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só quem pertence a essa igreja tem um grito de glória a Deus. Eu pedi ao meu pastor Samuel, é a última vez, tá bom, pastor? Prometo que não me acorri mais. Eu queria um pouquinho mais de peso do som aqui, um pouquinho de altura e um pouquinho de agudo. Se o senhor fizer isso, vai ganhar 2 beijos do Deus. Ele se empolgou agora. Obrigado, pastor Samuel. Não, mas o senhor mexeu no grave aí. Um pouquinho de agudo só. Queridos, o texto que eu li nessa noite é um dos versículos mais lindos que existe na Bíblia Sagrada. Eu era jovenzinho na igreja quando me ensinaram esse versículo. Fui convidado a dar uma palavra no culto de jovens, não sabia o que falar, procurei uns amigos e eles me mostraram esse versículo lindo, que saiu da mente de Salomão. Salomão, ao escrever este versículo, ele mandava um recado à posteridade. Ele dizia que só há uma riqueza nesse mundo: lembrar de Deus enquanto temos saúde, lembrar de Deus enquanto temos vida, enquanto temos sonhos, enquanto os nossos pés podem caminhar e as nossas mãos podem segurar, enquanto os nossos olhos conseguem enxergar sem ter que usar nenhum tipo de paliativo como óculos ou lentes de contato. Ele está dizendo que o homem que se lembra de Deus na sua juventude, ele é bem-aventurado. Olhando aqui para a igreja, eu percebo que todos aqui ouviram esse conselho, porque não há aqui ninguém que eu possa dizer que está velho. Aliás, velho é o diabo. Todos os que estão aqui são jovens e são renovados pelo Senhor na noite de hoje. Posso ouvir um amém por essa palavra? Todavia, existe uma revelação nesse texto. Para tentar explicar o que é que Salomão está querendo dizer nesse texto, eu tenho aqui que fazer, em rápidas palavras, um resumo da vida de Salomão. Salomão foi um homem que na Bíblia Sagrada deixou para nós 3 grandes presentes, 3 pérolas literárias. Ele escreveu 3 livros em toda a sua carreira como rei de Israel, como governante. Ele escreveu o primeiro livro, que é o livro de Cantares ou Cântares de Salomão. Ele escreveu o segundo livro, que é o livro de Provérbios, e escreveu o terceiro livro, que é o livro de Eclesiastes. Exatamente nessa ordem. Será que a igreja conseguiu memorizar o nome dos 3 livros? Vamos fazer um teste? Primeiro, qual é o nome do livro? Segundo? Terceiro? Porque que toda a igreja recitasse, porque uma vez que você recita, você manda uma mensagem para o seu inconsciente e você acaba memorizando com mais facilidade. 1, 2, 3, quais são os 3 livros de Salomão?
Você nunca mais vai esquecer isso. Salomão escreveu esses 3 livros. Todavia, como estudante da Bíblia, como apreciador do cânon sagrado, eu tendo lido a Bíblia mais de 30 vezes e escrevi mais de 18 livros acerca dela. Um dia eu passei a estudar esses 3 livros com a ótica de um estudante, de alguém que queria descobrir os segredos desses 3 livros. Uma vez observando esses livros como estudante da Bíblia, como exegeta bíblico, eu descobri que esses 3 livros não parecem em nada terem saído da mesma mente, não parecem terem saído da mesma pena, não parecem ter saído do mesmo homem. Como assim, pastor? Cada um desses livros tem uma beleza poética. O primeiro livro, o livro de Cantares, é um livro romântico, é um livro de amor, é um livro de paixão, e eu espero que ninguém se escandalize. Em alguns pontos do livro, é um livro de paixão quente. O segundo livro é um livro de lógica. O livro de Provérbios é um livro de equilíbrio. É um livro que o homem que está escrevendo ele parece ter 300 anos, porque ele só fala de coisa séria. Não há humor nas palavras dele, não há beleza poética e nem amor nas palavras dele. E o terceiro livro, o livro de Eclesiastes, esse dá medo, porque o homem que escreve não escreve uma carta de amor, também não escreve uma carta de lógica. Ele escreve uma carta carregada de depressão profunda. Seu espírito está abatido, sua alma está combalida. E quando eu comecei a notar que havia diferença nesses 3 escritos, eu fui para os livros, fui até a terra de Israel para saber se não havia inserção de um outro escritor. E um dos rabinos mais queridos de Israel falou comigo, dizendo: não, os 3 livros saíram da mesma pena, saíram da mesma mente. Eu disse: por que é que cada um deles é carregado de uma história? E o rabino deu um sorriso para mim e disse: você é um teólogo, vai estudar, estude que você vai descobrir. Eu gravei tempos estudando, e quando eu descobri, eu chorei bastante. Salomão ascendeu ao trono de Israel quando era um menino. Ele tinha entre 8 e 18 anos de idade. Na verdade, ele foi ungido rei aos 8 anos, não pelo óleo do sacerdote, mas pela mão do seu próprio pai. Davi estava deitado no seu quarto, aguardando a morte chegar. Todos os filhos foram se despedir dele, e quem conhece a Bíblia sabe que Davi teve 20 filhos. Desses 20 filhos, ele teve apenas uma filha mulher, que era Tamar, e ele foi se despedir desses filhos. Ele carregava sobre ele um peso extraordinário, um peso que um homem normal não conseguiria carregar e ficar com a sua saúde emocional equilibrada. Ele carregava o peso da morte de 3 filhos e a morte moral da única filha dele, que foi Tamar. Quem já leu a Bíblia sabe o que eu estou dizendo. Davi cometeu um pecado no passado com Batseba, mandou assassinar o marido dela. Quando Natã, o profeta, foi cobrar dele, saiu da boca de Davi a sentença: que esse homem pague 4 vezes pelo crime que ele cometeu. E Davi pagou 4 vezes com 4 filhos. Você se lembra da história? Aminon estupra Tamar. Aminon, quando estupra Tamar, ele mata ela moralmente, porque toda mulher estuprada naquele tempo incorria sobre ela a carga do erro. Porque numa terra onde as mulheres se vestiam e deixavam só os olhos à vista, quando uma mulher era desejada ou cobiçada, a sociedade entendia que aquela mulher foi que se ofereceu ao homem. Então, ao invés de Davi punir o filho, Tamar foi punida, foi enviada para o prostíbulo. Ele tem uma filha moralmente morta. Agora o menino Aminon está caminhando pelo palácio, como o pai não corrige ele, numa discussão com o outro irmão dele chamado Absalão. Absalão mata Aminon com as suas próprias mãos. Davi nada faz. Absalão percebe que o pai não fez nada, então acha que o pai é frouxo, vai dar um golpe de estado no pai. No golpe de estado, o exército de Davi se revolta e é Joabe que acaba matando Absalão, que ficou preso com os cabelos na árvore. A igreja conhece essa história também. Então veja só, eu tenho Aminon morto, tenho Absalão morto, tenho Tamar morta moralmente, e nós temos o filho que Davi teve com Batseba, o primeiro, que Deus matou o menino quando era uma criança. Davi terminou seu dia deitado em um leito de dor, depressivo, com síndrome de pânico. Chegando os dias dele ir embora, os filhos que lhe restaram foram chegando diante dele para se despedir. Conta a história que o último filho que visitou ele era o filho da mulher com quem ele havia adulterado. Era o filho de Batseba. Batseba agora tem outro filho com Davi. Batseba toma essa criança, entra no quarto, e Davi, quando olha para o rosto dela e olha para aquela criança e
sente um peso sobre a sua alma. Davi é rei, e ele sabe que assim que ele morrer, o filho dele que assumir o trono, a primeira coisa que fará é extirpar da casa de Israel o pecado. E quem é o pecado? O pecado está sobre a vida de Batseba, que mesmo tendo ele casado com ela, tendo desposado com ela, ela foi fruto da derrota e da humilhação de todo Israel. Olha que maldição. Quando Davi percebe que se ele morrer, o filho mais novo dele, o primogênito, ou melhor, o mais velho, vai matar o mais novo, que é Salomão, vai matar também a mãe de Salomão, Davi não suporta. Ele pega a mão de uma criança de 8 anos e coloca debaixo da coxa dele. Ele trava a mão do menino entre a coxa e o colchão da cama. Ele olha para o céu e chora e diz: Deus, se ainda existe amor, se o Senhor ainda me ama, se ainda sou homem segundo o seu coração, me dá uma segunda chance. Essa criança que está com a mão debaixo da minha coxa nada fez de errado. A mãe dele também não teve culpa, fui eu errado. Fui eu quem tomei ela, fui eu quem dormi com ela, fui eu que engravidei ela, fui eu que mandei matar o marido dela, e eu não suportarei saber que estarei morto e eles irão matá-los porque eles são inocentes. Não cabe mais sobre mim sangue de inocentes. É nessa hora que o menino, assustado, com as mãos debaixo da coxa do pai, ouve do pai a seguinte frase: você promete servir a Deus enquanto viver? E o menino de 8 anos nem sabe o que está dizendo. Faz a seguinte promessa para o pai: eu prometo servir o seu Deus enquanto eu viver. A minha Bíblia Sagrada diz que o céu se abriu e Deus olhou para baixo. Olha que interessante. O primeiro filho de Batseba, Deus matou. Esse agora chama-se Salomão, é o segundo, tem 8 anos. Saiu do mesmo ventre. E alguém aqui que é inteligente pode se lembrar de um versículo da Bíblia: pode uma fonte jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo? Pode do ventre de uma mulher adúltera sair um filho que Deus mata e outro que Deus não mata? Pois bem, foi o que aconteceu. A minha Bíblia diz que Deus olhou para Salomão e o amou. Você não entendeu, eu vou dizer. O irmãozinho dele, Deus matou. Mas Salomão, a Bíblia diz que Deus o amou. Era Deus lançando luz para um futuro breve, quando o profeta iria escrever versículo que se tornaria um marco na nossa história. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. O Deus que nós servimos é um Deus que dá. Quantas chances necessárias foram ao ser humano? E é esse menino agora, que é ungido pelo Pai, que tem a essência de Deus, que o Pai chama toda a sua família e diz: eu transfiro a unção de rei que está sobre mim e sobre Salomão. Salomão não é o primogênito. Salomão não é o filho que todos esperavam que assumisse o trono. Mas Davi queria que ele fosse. E Deus deu a Davi esse presente. Quando ele vai para o trono, não sei se é nessa faixa etária, entre 8 e 18 anos. Eu acredito que tenha sido 16 anos de idade, porque Davi ainda demorou um tempo para morrer. Aos 16 anos, 17, quando ele ascende ao trono de Israel, ele está solteiro. Ele está o quê? Não ouvi? A primeira coisa que ele faz quando ele assume o trono de Israel é algo lindo. Você pode ler isso em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6. Lê na sua casa. A Bíblia diz que ele resolveu dar a Deus um sacrifício. E ele deu um sacrifício de 1000 bois para Deus. Ao dar aquele sacrifício que ninguém nunca antes tinha feito, ele entrou no quarto dele. A Bíblia diz no versículo 7 de 2 Crônicas, capítulo 1. E naquela mesma noite, Deus entrou no quarto de Salomão e lhe disse: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Isso mexe com a minha estrutura. Eu poderia ficar nisso aqui 1 hora só para falar disso. Um menino que assume o trono sem experiência nenhuma, sem nunca ter cantado um hino, sem nunca ter tocado uma harpa, sem nunca ser um adorador, porque o pai dele é um adorador. Ele consegue tocar Deus com um sacrifício violento. 1000 bois. Deus entrou dentro do quarto dele e disse: pode pedir o que você quiser. O menino podia pedir qualquer coisa, mas olha o que ele pede: eu só quero sabedoria para entrar e sair diante do seu povo. A Bíblia diz que Deus falou para ele: podendo me pedir dias de vida, não me pediste. Podendo me pedir a morte dos seus inimigos, não me pediste. Podendo me pedir riqueza, não me pediste. Então eu te dou o que você me pediu, que é sabedoria. Mas eu também te dou riquezas. Eu também te dou os inimigos. Eu também faço o seu reino ser o reino mais próspero da terra. A força de um sacrifício não pode ser controlada. Deus nunca fez isso com Davi. Olha que Davi cantava, adorava, saltava, pulava. Só não
Espírito Santo não estava para os homens. Mas nem todos os louvores e cantos de Davi conseguiram mexer com o coração de Deus desse jeito. Aí tem o filho dele que nunca fez uma oração violenta, a não ser no dia da inauguração do templo. Um menino que nunca cantou uma música, pega 1000 bois, que era tudo que Israel tem, e dá de oferta. Aí Deus entra no quarto dele. Um dia eu falei, Senhor, por que o Senhor fez isso com Salomão? Por que o Senhor nunca fez isso com ninguém? Vai fazer justo com ele. E o Senhor disse para mim, eu ajo daquilo que o homem age. Eu faço exatamente como o homem faz. Eu falei, não entendi. O Senhor me disse, Salomão fez mais do que podia, então eu fiz por ele mais do que ele precisava. Salomão me deu tudo que ele tinha. Um homem que me dá tudo que tem, eu também desço diante dele e digo a ele, eu também vou te dar tudo que eu tenho, pede se você quiser. É assim que funciona. Quer que Deus faça na sua vida algo que ele nunca fez? Faça nessa noite algo que você nunca fez também. Fica olhando o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Pessoa no seco, parecendo um de sapo que morreu no dia de gente. Segura aí, com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo concreto. Isso não chama a atenção de Deus. Mas quer chamar a atenção de Deus? Começa a gritar nessa reunião. Começa a gritar. Agora que ele está no trono e ele recebe sabedoria, ele recebeu o quê? Não ouviram? Preste bastante atenção. A sabedoria que Deus deu a ele agora vai ser um problema para nós, esse presente século e de todos os tempos da igreja. Pergunte qual? Só fala se todo mundo perguntar. Deus prometeu que ele teria um rei mais próspero e rico, mas como? Se Israel era pequeno e tudo que tinha já havia sido descoberto. A sabedoria que Deus deu a ele foi o seguinte: Salomão começou a contrair casamentos com as moças, filhas de grandes chefes de tribos, de vilarejos e de pequenos países ao redor de Israel. Ele casava com essas moças pela fama de Israel e os homens traziam, os pais das moças traziam dote para Israel. É por isso que você vai ler na Bíblia que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. E tem gente que acha que ele era um maníaco sexual, um psicopata. Aliás, eu quando me converti na igreja, abri a Bíblia ao Léo, a gente tinha muito disso, Deus fala comigo hoje. Eu abri a Bíblia e estava lá, e Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Eu falei, achei. Oh glória, eu não sabia que esse segredo era tão bom. A gente pode ter tanta mulher assim. Aí eu fui falar com alguém na mocidade, quando eu mostrei isso para ele, ele olhou para mim e disse assim, eu não vejo uma pombagira sobre você, eu vejo um pombal girando inteiro. Eu falei, por quê? Por quê? Ora, o homem tem que ser marido de uma só mulher. Ele que mostrou as epístolas de Paulo. Eu disse, mas por que Salomão não pôde? Ele disse, isso é em outro tempo, em outro espaço. Como diriam os americanos, another time and another place. Em outro tempo, em outro lugar. Não aqui, não no nosso tempo presente. E ele falou para mim, estude, você vai entender por que ele se casou 700 vezes. Esses casamentos que enriqueceram Israel. Esses casamentos que traziam dos pais das moças o dote. Porque naquela época, e as tribos até hoje, como os ciganos que se juntam a meia tribo de Israel, até hoje, quando a mulher vai casar, o moço que vai desposá-la, ele é obrigado a dar um dote. Então Salomão teve 700 dotes de 700 princesas de Israel, um moço em crescimento, e ele ficou extremamente rico. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Agora respire fundo, olha o sermão e diga, aí vem a revelação. Muda a música para mim, vamos. Dessas 700 mulheres e 300 concubinas, por nenhuma delas, ele se apaixonou. Porque eram alianças políticas. Ele não amou nenhuma dessas mulheres. A única mulher que ele amou, pela qual o coração dele se encaixou com o coração dela, foi exatamente uma mulher que não podia ser filha. Ele se apaixonou por uma princesa, por uma rainha, que saiu do seu palácio, da sua terra, para conhecer a sua sabedoria. Ao ver a grande sabedoria daquele rei, ela acabou se apaixonando por ele, e a cor da pele dela chama a atenção dele. Você vai ler na sua Bíblia, na língua portuguesa, na tradução do padre João Ferreira de Almeida, que Salomão, quando escrever uma carta de amor para ela, ele chama ela de morena queimada pelo sol. Mas no original não está escrito morena queimada pelo sol. É que João Ferreira de Almeida, quando escreveu isso, escreveu num tempo onde havia muito racismo no mundo, principalmente na Europa.
Então ele não colocou a interpretação correta, porque a palavra no original é meilená. Meilená não é morena queimada do sol, meilená é negra como um carvão. Ele se apaixonou por uma rainha da África. A pele dela, o cheiro dela, os olhos dela, o cabelo dela, mexeu com as entranhas de Salomão. Ela era exótica e era bela. Como em Israel, as pessoas eram claras, ou a pele assim, caucasiana, os cabelos diferentes. Agora ele viu uma mulher que não parece nem ser daquele planeta, de outro lugar. Sábia, culta, inteligente, estudada, rica, poderosa. E ele se apaixonou por ela. Ele recebeu o conselho dos seus súditos: o senhor não pode fazer isso, porque isso é mistura de raças. Mistura de raças pode ser um problema sério para nós. E por causa do seu reinado, por causa do seu nome, por causa de tudo que ele tinha, ele que tinha dentro dele vazio, porque nunca havia encontrado o amor verdadeiro, encontrou esse agora, mas encontrou um amor proibido. E para esse amor proibido, ele não tinha o que fazer a não ser alguns encontros às escondidas e mandar cartas de amor para ela. Até que essas cartas de amor viraram um livro e vieram parar na nossa Bíblia. Salomão escreveu esse livro quando ele tinha entre 19 e 22 anos. Um homem com 19 a 22 anos, ele está na flor da pele. As hormônios estão trabalhando dentro dele. Ele é um predador por natureza. Ele quer encontrar alguém para dividir o resto dos seus dias, mas alguém que supra as carências emocionais. E ele agora encontrou, mas ele não pode ficar com ela. Como não pode ficar com ela, ele começa a escrever uma carta. Quem já leu o livro de Cantares deve ter se apavorado. No concílio de Nicéia, quando os nossos velhos pais se reuniram para uma vez observar o que foi acontecido no concílio de Trento, eles tiraram esse livro da Bíblia. Sabia disso? Pergunto para o seu irmão se ele sabia, sabia? O livro de Cantares saiu da Bíblia por quase 400 anos. Pergunte por quê? Achavam que era um livro pornográfico. Eu até entendo. Imagina um livro escrito milhares de anos atrás, em outro tempo, em outra cultura. Tem coisas escritas nesse livro que, se eu falar aqui, vai ter gente que vai ficar vermelho, roxo, rubro. Por exemplo, vou falar que você pode ouvir. Salomão disse assim: o meu desejo, ó Senhor da vida, é beber vinho na taça do seu umbigo. Hã? A irmã lembrou do maridão. Meu marido já foi assim. Era porque ele trazia rosas. A última vez que o coitadinho entrou em casa com rosas, o Senhor perguntou para ele: quem morreu? Salomão escreveu assim para ela: Sunamita, os seus seios são como cachos de uva. Eu não preciso falar para ninguém o que se faz com a uva. Pois bem, ele escreve isso, ele fala para ela: as curvas do seu corpo me encantam, a textura da sua pele me atrai, o brilho dos seus olhos me faz voar. Ele escreve para ela uma carta de amor tão apaixonado. Só que, pelo que eu entendi, ele não escreveu essa carta sozinho. Pergunte: como assim, pastor? Estava no palácio dele, sentado lá naquela escrivaninha, uma pena na mão, nanquim e papiro, coração acelerado a mil, a boca seca, os olhos, a pupila dilatada, as pernas bambas, a mão tremendo, a respiração ofegante, porque é assim que um homem está apaixonado fica. E ele começa a escrever para ela, e como ele não pode, ele não tem como repartir esse segredo com ninguém, porque ninguém entende. E os seus conselheiros desaprovam ele pelo amor com uma mulher de outra raça. Ele começa a falar com o único que entende o homem. E isso ele aprendeu com o pai dele. Quando ninguém na terra te entende, porque se você cair na mão do homem, ele te mata, a melhor coisa é cair na mão de Deus. Porque na mão de Deus é misericórdia. Salomão escreve esse livro falando com Deus. Ele não está desenhando a Sunamita para a própria Sunamita, porque que graça tem falar assim: ah, você é assim, seu corpo é assado. Ele está contando isso aqui para Deus. Ele escolheu Deus como melhor amigo e confidente. Era como se Deus sentasse no pé da cama dele e ele começasse a falar: Senhor, o senhor viu a minha namorada, como ela é linda, a cor da pele, a textura dos olhos, o senhor viu como ela é por inteiro? E ele vai falando dela, vai falando. Quando ele chega no capítulo 6, Deus não aguenta. Deus
uma visão holográfica, uma visão que vai mudando de acordo com uma pessoa olha. Já viu uma figura holográfica? Você olha de um jeito, a figura está de um jeito, você vira de outro. Deus faz explodir diante dele uma figura holográfica. Isso está no capítulo 6, versículo 10 do livro de Cantares. O homem mais sábio do mundo, que tinha respostas para tudo na ponta da língua, ouve Deus falar que tem uma mais bonita e ele pergunta: me mostra ela, eu quero conhecê-la. Quando Deus mostra a mulher para ele, Salomão deixa o queixo cair e faz a seguinte pergunta: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras? Quem é esta? É o que está escrito no capítulo 6, versículo 10 do livro de Cantares. Quando Salomão faz isso, o dia que eu li isso, comecei a dar gargalhadas. Salomão tinha resposta para tudo. A sabedoria dele era divina, sim ou não? Vinham pessoas de longe para saber da sabedoria dele, sim ou não? O homem mais sábio do mundo morreu com essa pergunta na boca, e Deus nunca falou para ele, porque Deus fez aparecer uma mulher na frente dele, e quando ele olhou o queixo dele, ele disse: quem é esta que aparece como a alva do dia? Quando ele piscou o olho, ela mudou, já não era mais como a alva do dia. Ele disse: parece formosa como a lua. Ele piscou o olho, quando ele olhou, ela não está mais formosa como a lua, ela está brilhante como o sol. Ele piscou o olho, ela mudou de novo, ela agora está formidável como um exército com bandeiras. Quem é esta? E é só por causa deste versículo que a carta veio parar na Bíblia de novo. Porque alguém espiritual leu os livros com a mente de Deus. E ele entendeu que Salomão falou de um amor impossível. E Deus disse: eu também conheço um outro amor impossível. Vou te mostrar ele. Vou te mostrar a mulher. E quando ele mostrou a mulher, ele mostrou em 4 fases da vida dela. E Salomão fez perguntas. Deus não respondeu a ele. Se porventura alguém aqui nessa noite ir para o céu antes de mim, se chegar lá e encontrar Salomão, por favor, chama ele num canto e diz assim: Salomão, eu estou aqui para te dar uma resposta. A resposta àquela pergunta que você fez e Deus não te respondeu. Você vai ter que lembrar ele, porque ele sabia de tudo. Mas você vai dizer: um dia Deus te mostrou a mulher, Deus perguntou, e Deus, ao te mostrar ela, você perguntou para Deus quem era ela, que aparecia de um jeito, daqui a pouco mudava de outro, e você morreu sem a resposta. Pois bem, o que Deus ocultou aos sábios, ele revelou aos pequeninos. Você vai falar para ele: eu vim aqui te contar quem é essa. Ele vai ficar empolgado. Todo homem minimamente analítico, um cientista, ele quer conhecer as coisas. E quando ele perguntar: quem é essa? Você vai manchar a barriga, estufar o peito e bater aqui e dizer assim: prazer, sou eu. Sou eu. E ele vai assim: mas como assim? Você vai dizer: Salomão, aquela era a noiva de Deus. Era a igreja santa, linda. E a igreja que quando nasceu como a alma do dia. Você já viu como é a alma do dia? No meio da escuridão vem brotando uma luz, e essa luz começa a mudar de cores. Ela começa meio azulada, daqui a pouco fica meio avermelhado, amarelado, até explodir num branco total. É a igreja que vem com o azul da realeza, com o vermelho da cor do sangue, com o amarelo do brilho do sol da justiça. É ela que nasce na escuridão para a vida, a luz. Quando é essa que parece formosa como a lua, é a igreja numa outra fase. Mesmo estando lá parada no céu, tem dias que nós não vemos a lua. Tem dias que a gente olha para ela e parece arrancar um pedaço dela, porque ela está num quarto minguante, ela está num quarto crescente, mas todos os dias ela está lá. Era Deus dizendo: a minha igreja, ela vai sofrer, vai ter dias que ela vai brilhar, mas vai ter dias que ela vai aparecer pela metade, vai ter dias que ela nem aparecer vai por causa das nuvens, mas ninguém nunca vai tirar ela do lugar onde eu coloquei. Quem é essa brilhante como o sol? É aquela que recebe o reflexo do sol da justiça, o sol da justiça que brilha para aqueles que vão tentar a salvação. Quem aqui vai herdar a salvação comigo hoje? Quem é essa que aparece formidável como um exército? Repita comigo: um exército. De novo: um exército. Com bandeiras. Bandeiras no plural. Bandeiras. Um exército com bandeiras. Aqui existe um mistério. Nenhum exército, quando vai para a batalha, leva bandeiras. Ele leva uma bandeira, a bandeira da sua nação. O Brasil vai para a guerra. O soldado paulista não leva a bandeira paulista. O soldado de Goiás não leva a bandeira de Goiás. Todos os soldados levam a bandeira da pátria.
E eu falei, por que há um exército com bandeiras? E o Senhor foi me fazer estudar. Eu estudei e descobri que todas as vezes, naquele mundo antigo, quando o exército ia para a batalha, e ele enfrentava o exército inimigo, quando ele vencia o exército, a primeira coisa que eles faziam era ir na capital, tomar a bandeira do exército inimigo, e voltava ao seu país com a conquista. Saía com uma bandeira e voltava com bandeiras de conquistas. Alexandre Grande passou dezenas de anos no campo de batalha. Ao voltar para a Grécia, levou mais de 40 bandeiras, porque ele destronou povos. Ele saiu com a bandeira da Grécia, mas voltou com inúmeras bandeiras. Era o Senhor dizendo, a minha noiva, ela entra no mundo com uma bandeira, a bandeira da salvação, mas ela volta trazendo a bandeira de todos os exércitos do inimigo que foram derrotados. O exército que derrotou as drogas, que derrotou as epilíneas, a pilantra, chinaveira, tranca-rua, preto velho, meia velha, promiscuidade, preconceito, fraqueza, pobreza, miséria. Essa igreja para nós estou pregando é uma igreja vitoriosa, é um exército vitorioso. Aleluia! Salomão, quando escreve o livro de Cantares, ele escreve na primeira fase da sua vida, quando ele é um jovem. E um jovem só tem cabeça para isso. Me digam aqui os pais e as mães que estão com seus filhos naquela fase da adolescência. Só pensa em namorar. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja, por causa de Salomão, eu sofri muito. Pergunte por quê de novo. Porque eu me apaixonei pela menina mais linda da igreja, que era a irmã Edileuza, que hoje é minha esposa. Era menina também, era a menina mais bonita da igreja, ela era a única que tinha cabelo liso lá na igreja. Então, o mundo todo sabe que eu tenho um certo complexo com o cabelo, então isso faz parte de mim, está dentro de mim esse trauma. Então eu criei ela porque eu não queria que as minhas filhas, ou meus filhos, se Deus tivesse, sofressem como eu. Então o cabelo mais liso ajudava. E aí eu cheguei no líder da mocidade, Marcos Felizardo, e disse, Marcos, como é que eu conquisto de Deus? Ele disse, seja romântico, escreva para ela uma carta de amor. Escreve os versos. Eu disse, Marcos, se eu escrever os versinhos que eu sei, não vai prestar. Eu cheguei agora com um não, né? Ele disse, olha, mas a Bíblia tem um livro de amor, que é um livro santo. Eu disse, qual livro? Cantares. Eu me acabei do livro. Eu li o livro a semana inteira, João. Li e decorei o livro, pastor Rocha. Eu sabia de cor o livro de Cantares inteiro. E eu falei, vou escolher o versículo mais bonito que tem aqui. Mas eu queria caprichar, não queria ser um Dom Juan de Marco de quinta categoria. Eu queria chegar chegando. Então eu escolhi um versículo inteligente, escolhi um versículo exótico do livro. Mandei, escrevi uma carta, coloquei embaixo assim, PS, responda com um versículo da Bíblia também. Eu imaginei que ela ia ler o mesmo livro. Eu imaginei que ela ia responder assim, vem, amado meu. Vem saltando pelos montes. Fechei aquela carta e corre feia, aquela desgraça da omissa. E Jesus já me libertou daquele prova. É o perfume que o anticristo vai servir na grande tribulação, os desviados que ficaram na terra. Eu acho até hoje que a culpa foi uma omissa. Cheguei depois da escola dominical, ensaio da mocidade, entreguei para ele disse, irmã de Deus, queria que a irmã lesse essa carta com muito carinho e respondesse conforme está aí. Ela, tudo bem, irmão Marcos. Uma semana orando, jejuando, subi um monte, desci um monte. Domingo na frente, escola dominical, ensaio da mocidade, ela passou perto de mim e disse, irmão Marcos, está aqui a resposta. Eu catei aquela carta e começou a me dar desarranjo. Eu corri no banheiro da igreja, sentei no trono e fechei a porta. E antes de abrir, João, eu dei aquela cafungada no envelope. Não tinha cheiro de nada. Ela não prestou. Ela deve ter esquecido. Abri a carta e ela disse, como o amado me pediu, a resposta vai na Bíblia. Estava escrito assim, o Senhor te repreenda, Satanás. Porque quando eu vou tentar entrar no assunto, ela me explicar o que ela entendeu, ela começa a brigar, ela não toca no assunto, é trauma.
carinho nas costas do sermão, já está preparado para chorar? Vou dar mais um grito de glória a Deus. Vamos lá. Um belo dia Salomão acorda daquele mesmo quarto, ele olha para aquela mesma escrivaninha, passa pelo banheiro, que quando ele olha para o espelho, ele percebe que não é mais aquele garotão apaixonado. Ele agora está naquela fase de idade que Freud, o grande psicanalista, disse que o homem entra na idade do lobo. A idade do lobo é quando o homem passa dos 30 e vai para os 40. Quando ele pega os 40, os 50, os 60, só Jesus na causa. O homem já não pensa mais em conquistas. Ele pensa agora em edificar o que ele conquistou. Ele pensa em deixar respostas à posteridade, aos filhos, aos netos. Ele começa a escrever com uma lógica tão forte que chega a ser chato. Talvez seja por isso que há uma briga entre gerações. O filho, quando chega numa faixa etária, não entende nada do que o pai fala, porque o pai já tem a idade do filho e sabe os perigos que correm. Agora o pai está numa fase que ele começa a falar e o filho não aceita, porque os conselhos de um homem maduro às vezes são estranhos. Olha o que Salomão disse: melhor é um homem ir a um velório do que ir a uma festa. Chega no seu filho hoje depois do culto, diga assim: filhão, não vai lá naquela festa hoje não, naquela sorveteria, não. Tem uma coisa legal, tem um velório ali. Ele vai olhar para você e falar: vou te enterrar, velho. Por quê? Parece uma coisa mórbida, mas não é mórbido, é um homem experiente. É ele dizendo: se você for em uma festa, você só vai beber, fumar, se prostituir, se drogar, vai conhecer uma doença sexualmente transmissível, uma gravidez indesejada, vai conhecer viciado em drogas. Mas o homem que vai em um velório, quando ele olha para aquele paletó de madeira e vê aquele homem ou aquela mulher que estava lá dentro, que ontem estava com ele vivo, ele começa a pensar na vida. Você se lembra da última vez que foi no velório de alguém que morreu num acidente de carro? Lembra como você saiu dirigindo o seu carro, respeitando tudo, dando seta, parando nos falhos, usando cinto de segurança, e passou impressionado um tempo fazendo isso, porque a visão do caixão mexeu com a sua alma. É isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que a vida não é feita só de festas. O homem tem que chegar no momento da vida em que ele tem que começar a pensar que ele tem que construir uma casa, que ele tem que deixar algo para os seus filhos, que ele tem que tratar melhor a sua mulher, que ele já não é mais um jovenzinho que daqui uns dias, quando ele adoecer, é só a família que vai cuidar dele. E Salomão chegou nessa fase. Por isso o livro de Provérbios não parece em nada com o livro de Cantares. É o mesmo homem, mas escreveu em épocas diferentes. Quem entendeu, diga eu entendi. Mas o relógio do tempo não para. Um belo dia, e Espírito, Salomão acordou naquele quarto suntuoso, passou pela escrivaninha e entrou no banheiro. Depois de tomar aquele banho quente e limpar o espelho, porque estava cheio de umidade, de vapor. Quando ele olhou no espelho e ele viu a figura que estava no reflexo, ele se apavorou. Pela primeira vez em anos, ele parou para olhar para ele e ver como ele estava. O que ele viu no espelho apavorou ele. Ele não viu mais o garotão apaixonado que conquistava mulheres. Ele não viu mais o homem que corria por Israel com a sua beleza, filho de Batseba, com Davi, era lindo. Ele não viu mais o homem sábio que os reis vinham de longe para ouvi-lo. Ele viu agora uma carcaça humana, deteriorada, cabelos brancos, cabelos que além de brancos, estão quase todos caídos. Ele olha para os olhos dele que agora brilhavam, agora estão pesados, as pálpebras caídas por elas. Seus olhos têm cataratas. Ele olha para suas pernas são tortas, sua carne está murcha, as veias estão saltando pelas mãos e pelas pernas, sua barriga está grande e flácida, seu peito caído. Ele percebe agora que o seu corpo, além de flácido, não tem mais virilidade nenhuma. Seus dentes são mortos e estão amarelados. O nariz cresceu um pouco mais e definou-se pelo rosto. Aquele homem que tinha tantas mulheres e encantava o mundo, agora é só um velho. Ele sai do banheiro, se troca, ele senta naquela mesma escrivaninha. Ele pega aquela mesma pena que ele escreveu o livro de Cantares e lembra quando ele tinha paixão nos olhos e fogo na alma. Quando uma mulher incandescida deixava ele sem dormir, e ele se lembrou que a noite anterior ele dormiu com duas virgens do lado dele para esquentar o corpo dele, e
o corpo dele não reagiu. Ele agora lembra também, houve um tempo em que ele andava pelos reinos, ensinando, dando palestras sobre política, as pessoas vinham de longe para ouvi-lo. E ele percebe que agora ninguém mais nem se aproxima da recâmara do seu quarto. Chamou ele de velho gagá. Os filhos também, na hora dele morrer, para tomar conta do reino. Ele está obsoleto. É um velho em desuso. Ele pega aquele nanquim, um novo papiro, e começa a escrever a carta mais triste da história. Livro de Eclesiastes. O livro do pregador. E ele começa o livro assim: vaidade, vaidade, tudo nessa vida é vaidade. Ele está dizendo que tudo que o homem conquista, ele perde. Que a única coisa que o homem leva dessa vida é a sua experiência. Ele começa a dizer: o homem morre e seu corpo vai ao pó. O seu espírito volta a Deus sempre. Ele acelera o passo e começa o capítulo 3, da angústia. Ele começa a dizer assim: gente, há um tempo para tudo na vida. Há um tempo de plantar, mas há um tempo de colher, de se plantar. Há um tempo de correr, mas há um tempo que você tem que parar de correr porque você já não tem mais força. Ele encerra dizendo assim: há um tempo de nascer, mas há também um tempo de morrer. E ele termina o livro chorando, dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Agora que eu terminei a introdução da mensagem, eu vou começar a pregar. Eu quero pregar sobre duas palavras que eu encontrei no versículo 1 do capítulo 12. Ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os. Quando tiver no sermão de aniversário, que dia é esse? Esse é o dia que a gente não conta com ele. É o dia que ninguém coloca na agenda. É o dia que ninguém espera. É o dia que a gente acredita que ele só acontece na vida do vizinho. Ou daqueles miseráveis que passam no programa do Datena. O dia mau é aquele dia que a gente vê alguém que foi roubado, estuprado, humilhado, caluniado. É o dia quando alguém adoece, mas a gente jura, de pé junto, quebrando até a palavra bíblica, que isso nunca vai acontecer conosco. É quando a gente ouve falar que alguém está à beira do caos, e a gente usa aquelas palavras bíblicas, parecem palavras de encantamento. Contra Israel não vale encantamento. Na minha casa não, pode acontecer aqui tem a marca do sangue. Sou pentecostal e creio nessas promessas, creio nessas palavras. Mas enquanto essas palavras não funcionam, onde estava Deus? Você perguntou, naquela noite, a senhora acordou na noite, de um susto, de um sonho, bateu a mão do lado da cama, para procurar a pessoa que você amava, e só alguns segundos depois você se lembrou que a pessoa não estava mais ali, que ela foi embora. O sono se perde, você acorda, abre o guarda-roupa para pegar um cobertor. Ao abrir o guarda-roupa, o cheiro dele ou dela, ele está lá dentro. O sono vai embora, e você só dobra o joelho e começa a dizer: Deus, por que ele foi antes de mim? Por que ela foi antes de mim? Salvo quando você diz assim: Senhor, traz ela de volta, ou ele de volta, porque ele está em outros braços. Só que detalhe, você ajudou sua amiga quando ela perdeu o marido dela, você ajudou seu amigo quando ele perdeu a mulher dele, você disse: vamos orar, você foi em campanha com eles. Mas agora aconteceu
acorda de manhãzinha, dá um beijo na sua esposa e vai lá naquele quartinho, que cor é mesmo? Azul ou rosa? E dentro daquele berço, em cima daquela caminha, está aquela criaturinha linda, seu sonho, mas um sonho mutilado. Você deu um beijo no rosto do seu filho, da sua filha, e ao sair de casa saiu com um nó no peito, porque sua filha, seu filho nasceu com algo diferente, é uma criança especial. Dia desses eu estava em São Paulo, melhor, eu estava no Rio de Janeiro. Minha secretária estava em São Paulo com um carro lotado com a minha foto na frente da campanha. Ela parou num posto de gasolina para abastecer. E um frentista começou a chorar. Ela perguntou por que ele chorava. Eu disse: eu queria tanto que esse homem orasse por mim. E ela foi tocada, pegou o celular e me ligou. Ela me contou isso. Eu disse: ó, aquele, deixa eu falar com ele. E ele começou a falar comigo. E ele começou a chorar. Eu disse: ô pastor, é porque eu sei que o senhor orasse por mim. Eu disse: vou orar agora, qual é o seu problema? Eu disse: pastor, meu problema é que eu não aguento mais viver, pastor. Eu falei: o que está acontecendo, meu filho? Eu disse: pastor, eu tenho um filho que até 1 ano de idade é uma criança normal, mas depois ele começou a definhar, e ele tem uma doença hoje incurável, pastor. Ele tem uma doença que é uma síndrome que dá 1 em 1 milhão, e o tratamento dele é tão caro que eu tenho 2 trabalhos por dia, eu durmo apenas 3 horas por noite, de segunda a segunda, e eu não estou dando conta disso. Porque eu já orei, já pedi a Deus para curar meu filho, ou para levar ele, se não for para ele viver uma vida de sofrimento, e Deus não responde. E ele falou: pastor, eu choro hoje porque não é só para ele ser doente, é porque se ele viver muito tempo, quando eu morrer, quem vai cuidar dele, pastor? Eu orei por ele, desliguei aquele telefone, o dia perdeu a graça. Eu não estava falando com um traficante de drogas, eu não estava falando com um bandido, eu estava falando com um crente como você, que serve a Deus, que é dizimista, que se santifica, mas que foi atingido na vida por uma fatalidade. Eu imagino aquele homem todos os dias que sai de casa, dá um beijo no filho que nunca vai poder ir numa escola, nunca vai poder namorar, nunca vai poder casar, nunca vai poder dar sequência em história da família dele. E pior do que isso, imagina ele saindo na rua e vendo o filho dos vizinhos, vizinho que é adulto, vizinho que não tem a Deus, que é feiticeiro, e os filhos dele são robustos, são belos, saudáveis. Esse é o dia mau. É o dia pela sua fé colocar no cheque. Dá glória a Deus quando tudo vai bem, é fácil. Se vira a Deus quando o seu carro tem gasolina, quando o seu filho tem saúde, quando a sua mulher conseguiu comprar o vestido que ela queria, é fácil. Dá glória a Deus congregando num palácio desse, é fácil. Quero ver dar glória a Deus sabendo que o teto caiu na sua cabeça e o chão abriu um buraco sobre os seus pés. Tem pessoas que vieram nessa noite aqui e não deram um grito de glória a Deus ainda. E não é porque não querem. Não, eu te entendo. É porque só Deus sabe o vale que você está passando. Só Deus sabe o inferno que você deixou dentro de casa. Para você, o seu sonho hoje é que esse mundo nunca acabasse, que ele tentasse madrugar lá dentro, porque aqui dentro parece um conto de fadas. Aqui acreditamos que Deus faz, tem anjos te servindo, o Espírito Santo está aqui, mas o problema não é aqui. O problema é quando a gente atravessa aquela porta e tem que ir para a vida real. O problema é quando você entra dentro da sua casa, enquanto o seu filho, cracudo, dopado, pega o seu marido, cachaceiro, os cachorros lambendo a boca dele, pega a sua filha da prostituição. O problema é quando você entra na sua vida real. Aí é difícil. O Senhor te trouxe nessa noite aqui para abrir a boca, porque você vem dizendo: o Deus, seu ciclo não fala comigo. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu fecho a minha boca, mas eu nunca fecho os meus ouvidos. Eu fecho a minha boca, mas eu fecho os meus olhos. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: calma, eu não fiz nada ainda, porque se eu intervir agora você perde o milagre. Você tem que levar a cruz até o fim. Se cortar um pedaço dela, você não atravessa o vale lá na frente. Eu nunca te daria uma luta maior do que a que você poderia carregar. Se você está sofrendo nesse vale, é porque você é grande. E mais ainda, se a luta é grande, é porque a vitória
notou um nódulo no seio, um carocinho. Na hora a senhora tomou o sangue de Jesus. Ligou para algumas amigas de intercessão e elas oraram, repreenderam. No dia seguinte o nódulo ainda estava lá e no outro também. Vencida, a senhora foi ao médico, médico da família. O médico mandou ficar tranquilo, pediu uma biópsia. Resultado chega, ele liga, a senhora está na frente dele. E como ele é amigo da família, ele começa a desconversar, dizendo: a senhora conhece fulano de tal? Teve algo assim, mas ó, fez um tratamento, está inteiro. Naquela hora o seu mundo acabou. A senhora entendeu o que o médico estava falando. A senhora é um desses seres humanos escolhidos para ter essa marca especial. Escolhido para ter uma doença que não tem cura. O médico disse sobre aquilo, a senhora não ouviu. Falou sobre a radioterapia, a senhora não ouviu, a senhora não ouviu. Você sai de dentro com os exames na mão. Ao invés de ir para o laboratório, ao invés de marcar uma consulta no hospital de oncologia, a senhora atravessou as ruas da cidade. O sol estava quente, mas não percebeu o calor dele. Passou perto do restaurante, aquela comida que sempre chama atenção, o cheiro dela não foi suficiente. Não sentiu o perfume das pessoas que andavam na rua. Chegou em casa, nem o cachorrinho abanando um rabinho de alegria que chamou a atenção. O senhor queria se isolar. O senhor entrou no quarto, trancou a porta, caiu de joelhos e gritou para o céu: Deus! Por quê? Por que eu? Ao invés de Deus falar com você com todas as letras, Deus faz um silêncio que dói até os ossos dele. Esse é o dia. Todos nós temos dias ruins, mas tem alguns dias que são especialmente maus. E se você não tiver alguém para atravessar esse dia com você, você vai sucumbir. Se você não tiver uma fé acima da média e não ver o invisível, você vai sucumbir. Veja Jesus entrando no Getsemane. Ele entra desorientado. Ele chama os 3 amigos dele mais íntimos e revela: minha alma está angustiada até a morte. Ele entra ali dentro com um dia ruim demais. Mas de repente ele sai de dentro daquele jardim, batendo o pé firme no chão, gritando: não pudesse chorar comigo nem uma hora. Agora não importa mais. A carne é fraca, mas o espírito está forte. Ele entrou desanimado e saiu igual um leão lá de dentro. Eu perguntei: o que aconteceu, Jesus? E Jesus me disse: lá dentro daquele lugar, eu não enxerguei só a luta, eu enxerguei além da luta. Eu olhei para frente e eu vi o resultado do meu sofrimento. Eu vi a cruz, senti dor, mas eu também enxerguei além da cruz. E quando eu olhei além da cruz, eu me vi glorificado e vi a igreja salva pelo meu sangue. E eu tenho força para encarar o meu dia mal. Não importa se você vai passar ou não o dia mal. O que me importa é em como você vai passar o dia mal. O que me importa é saber se você vai sair daqui dizendo: essa mensagem é bonita, o pastor apresentou algumas colocações teológicas perfeitas, ou se você vai sair daqui dizendo: isso entrou no meu coração. Eu não tenho força, mas tenho vontade. Eu posso não ter meu milagre, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu não sirvo a Jesus para aquilo que Ele vai me dar. Eu sirvo a Jesus para aquilo que Ele já me deu. Levante a mão direita para o céu, por favor. Agarre o ombro de quem está do seu lado, com carinho e respeito. Sacode a pessoa para ela ficar irritada. Irrita ela. Tira ela do lugar com força, com força. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Não, diga: Deus te trouxe aqui para isso. Para sacudir a sua fé, para sacudir a sua alma, para sacudir as suas promessas, para sacudir a sua família. Só quem acredita nisso está abrindo agora.
e abandonado o trabalho na segunda maior empresa da minha cidade, onde eu ganhava muito bem. Fui viver da fé. As coisas iam de vento em pouco. Até que um dia eu cheguei em casa e minha esposa estava grávida do nosso segundo filho. À noite, ela teve um mal súbito e ela começou a ter uma hemorragia muito forte. Levei ela para o hospital, não tinha mais plano de saúde, vivia da fé, encarei o SUS. 2 horas depois ela foi atendida e Deus providenciou um médico, que era um médico de quando eu tinha plano de saúde, era muito amigo meu, Dr. Sérgio Bruno. Dr. Sérgio olhou para mim e disse: não fique desesperado, ela deve ter pego algum peso, vou deixar ela aqui hoje, vou cuidar dela, vou dar ela soro e o seu bebê está garantido. Ela estava no 8º mês da gravidez. Levei ela no dia seguinte embora. 2 noites depois ela teve uma hemorragia mais forte do que a primeira. Corri para o hospital, só que dessa vez eu liguei no celular do médico que ele havia me dado. E eu pedi para que ele atendesse ela. Eu não tinha dinheiro para pagar a consulta, mas eu falei que eu daria um jeito de pagar depois. Ele foi ao hospital bondosamente, internou de Deus. Ela ficou 1 semana internada. No final da semana, ele me ligou e disse: pode vir que ela está de alta, o bebê está bem, ela está bem. Cheguei, eu vi ela toda redondinha, fofinha, fiquei tão feliz, dei um beijo nela. Ele sentei com o médico na escrivaninha dele para ele me passar um remédio. E eu falei: doutor Sérgio, o senhor tem certeza que ela está bem? Ele viu que eu estava meio desesperado e disse: Marco, vem cá, vou fazer uma ultrassom na sua frente para te mostrar como o seu bebê está bem. Ele deitou naquela mesa, passou aquele gel na barriga dele e começou a fazer ultrassom. E não tinha movimento nenhum ali. E aí começou a se desesperar, ele mudou de cor, ele me chamou para a sala do lado, pediu para que eu ficasse lá, começou a entrar médico e não parava mais naquela sala, onde ele estava com a minha esposa. Minutos depois ele saiu transtornado, com uma ficha, começou a escrever. Eu disse: doutor, o que é isso? Ele disse: aqui é uma guia de encaminhamento. Você vai levar ela para uma cidade grande. Lá em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, eles têm mais recursos que nós. Eu disse: doutor, o que está acontecendo? Ele disse: não sei, o líquido da placenta sumiu. Eu falei: doutor, como assim? Eu vim aqui para buscar, o senhor disse que estava tudo em ordem. Ele falou: pois bem, às 6 da manhã estava em ordem. Agora às 9 da manhã está aqui o resultado, o líquido da placenta sumiu. Mas sumiu como, doutor? Diz: ninguém sabe, ela não fez xixi, ela não teve nenhum tipo de hemorragia, não transpirou, sumiu, desapareceu. Eu disse: doutor, eu quero uma explicação. Ele olhou para mim e disse: quem lida com coisas sem explicação aqui é você. Você é pastor. Isso aqui não é normal. Está acontecendo alguma coisa, fala do normal. Ele terminou de escrever e Deus saiu de trás daquele bioma. E eu nunca vou esquecer a cena. Uma moça criada na Assembleia de Deus, apresentada no altar da igreja. Nunca foi em um baile, nunca bebeu, nunca fumou. Uma menina pura da igreja. O único erro dela foi casar comigo. Quando ela veio me deu um abraço, ela me apertou e falou aquilo que eu vi, uma pergunta que eu nunca vou esquecer, uma pergunta maldita. É uma pergunta que não tem resposta. Ela perguntou assim: por quê? E eu dei a resposta que a gente é preparado nos seminários para dar: Deus sabe de todas as coisas. Eu sei que Deus sabe. Você sabe que Deus sabe. Mas não é isso que a gente quer ouvir. A gente quer uma explicação para se corrigir. A gente quer que Deus fale claramente. A gente quer nem documento com erro. A gente quer uma explicação lógica. Mas Deus não falou nada. Eu peguei de Deus, peguei aquele documento, deixei ela em casa e fui atrás de uma amiga para conseguir um carro emprestado. Foi uma luta para conseguir um carro emprestado. Eu cheguei no Hospital das Clínicas às 7 horas da noite. Ela foi atendida às 2 da manhã. Tinha mais de 1000 pessoas na fila. Ela entrou com a minha sogra e eu fiquei no corredor. Não deu 5 minutos, o médico saiu do corredor e disse: quem é o senhor Marco? Eu levantei a mão e disse: senhor Marco, não tem mais o que fazer, o bebê está morto. Tem que levar sua esposa para casa, ela não pode fazer coletagem porque ela não tem plano de saúde, nós não temos feito. Daqui 3 dias o organismo vai abortar a criança. Foi tanta informação que eu disse: moço, calma.
pode ter um eclâmpsia e morrer. Mas Deus saiu sangrou daquele lugar. Eu entrei com ela no carro, ela abraçou aquela barriga, fruto pronto para nascer. Começou a chorar, ela chorou de Orlando até a metade do caminho para ir ao peito. E eu comecei a brincar, falando para ela: filha, nós somos jovens, não somos filhos ainda. Até que ela quase colocou um acidente, ela deu um grito, ela agarrou minha mão no volante e puxou de uma vez e disse: você é o pastor aqui. Você olha pelo filho dos outros e Deus te usa. Olha pelo céu. Eu parei o carro na rodovia. 3 horas da manhã. Eu dobrei meu joelho no asfalto, eu coloquei a mão na barriga dela, nós oramos juntos, minha sogra chorou, nós pedimos, nós clamamos. Eu falei: Deus, eu deixei tudo para te servir. E o Deus que eu sirvo lá do alto do céu fez igual fez com Jesus na cruz. Fechou o céu e não conversou comigo. Para ela dormir aquela noite, dormiu sedada, dormiu agarrada com a barriga. Eu tinha uma salinha pequena na minha casa, tinha meus livros, eu já tinha alguns cursos de teologia. Eu li as Bíblias, os meus diplominhas. Que ódio que me deu, que vontade de queimar tudo, de queimar a Bíblia, de queimar os livros, de queimar os quadros. Porque eu disse: Deus, quando eu mais precisei, o Senhor não veio me socorrer. Eu fiz um ato de loucura, eu peguei 2 travesseiros, coloquei uma cadeira, coloquei um travesseiro na cadeira e botei o rosto, botei outro travesseiro em cima da cabeça e gritei a noite inteira. E Deus não veio. Lá pelas 6 da manhã eu recebi uma visita, mas não era de Deus, era do diabo. Deus não veio, mas o diabo entrou naquele lugar e falou comigo: vai viver da fé, vai viver vendendo DVD, fita, vai viver de esmola de igreja. Se você tivesse estudado em direito, você seria um grande advogado, seu filho teria nascido, porque você teria plano de saúde. Seu filho morreu porque você foi um covarde de abandonar sua família. Eu quase entrei em loucura. Eu dei um salto e disse: Deus, fala comigo, eu não vou aguentar mais. Quando eu olhei para a estante, espero que ninguém se escandalize, no meio dos livros tinha um livreto pequenininho despontando para fora. Eu puxei aquele livreto. Era um livro de quando eu era coroinha na igreja católica. Livro de orações. Eu abri o livro no meio e tinha uma figura de um homem ajoelhado, calvo aqui em cima, cabeça, cabelo ao redor da cabeça, uma roupa marrom e uma corda do lado, ajoelhado perto de uma árvore e uma pedra, uns passarinhos no chão, e em cima escrito: oração de São Francisco de Assis. E a oração de São Francisco de Assis era assim: Deus, me ajude a suportar aquilo que eu não consigo entender. Deus, me ajude a suportar aquilo que eu não consigo entender. Inclina a cabeça. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Nos ajude a suportar aquilo que nós não conseguimos entender, Senhor. Socorre seu filho, socorre a sua filha, Deus. Ajude a atravessar esse vale nessa noite. Ajude a sobreviver, Senhor, ao frio da morte, ao calor do fogo, o fogo da torre. Ajuda a gente a compreender, Senhor, os seus desígnios e nos fortalece. Em nome de Jesus. O Senhor te trouxe nessa noite aqui com esse propósito. Um propósito de curar a sua alma, de trazer de volta a sua fé, de devolver para você a força, para que você volte a sonhar. Todos nós temos vales, e alguns dos nossos vales são profundos demais. Ah, como eu queria que aqui nesse livro tivesse um versículo assim: o crente nunca vai passar pelo vale da sombra da morte.
mas não tem. Tem um outro. Se passares pelo vale da sombra da morte, eu passo contigo lá dentro. Por que sofre o justo? Não sei. Deus parece ser um ser brincalhão, mas não é. Agarrar na alça de 10 caixões, depois ver a sua esposa te mandar embora, amaldiçoar o seu Deus, perder os amigos e a riqueza, e perder a saúde, não é para qualquer um. E ainda sobreviver e agarrar um carro de telha e olhar para o céu, como se tivesse diante de uma batalha do Oscar e gritar: eu sei que o meu Redentor vive. Não é para qualquer um. Mas se tiver alguém que dá conta de fazer isso, faça. Porque eu tenho certeza que a luta que você está passando, ela não é um projeto de derrota. É um projeto de vitória. Que você não compreende agora, ali na frente você vai compreender. O que você não consegue entender nesse exato momento, essas perguntas sem resposta não ficarão sem resposta para sempre. O Senhor Deus é o Deus, marcará um ponto de encontro com você. Mas você tem que aguentar. Tem que arrumar força onde não tem. Você está proibido de sair daqui de cabeça baixa. Você está proibido de entrar na sua casa com essa cara triste. Por quê, pastor? Eu sou ser humano, mas não é um ser humano comum. Sua família não é crente, tem um monte de gente te olhando. No seu trabalho, as pessoas estão esperando o seu desespero para deixarem de acreditar em Deus ou humilhar Deus. O Senhor mandou te dizer que essa luta sua vai ser convertida em milagre, mas você tem que caminhar vendo o invisível. Você acredita no que eu estou dizendo? Toda mais um grito de glória a Deus. Chega uma fase na nossa vida que aquilo que nós somos é menor do que aquilo que nós representamos. Anote aí. O que você é menor do que aquilo que você representa. Como assim, pastor? Eu hoje não sou só pastor. Eu não sou só um parlamentar. Eu sou um exemplo. Eu sou um referencial para milhões e milhões de pessoas do mundo. Eu tenho mais de 20 milhões de DVDs esparramados em todos os continentes da Terra, em inglês, espanhol e português. As pessoas que me olham como um vitorioso. Mas se me conhecesse como eu sou, talvez eu me admirariam assim. Porque o que eu represento é maior do que aquilo que eu sou. E em nome daquilo que eu represento, eu tenho que arrumar força, doa quem doer, custo que custar, eu tenho que ir andando. Se não der para ir andando, eu vou agachado. Se não der para ir agachado, eu vou me arrastando. Se não der para ir arrastando, eu tenho que ir rolando. Se não der para ir rolando, quando acabar as forças, eu paro, mas eu paro deitado de costas. Porque aí meu Deus desce do céu, faz uma cirurgia nas minhas costas e planta asas. Aí eu vou terminar voando, mas eu não posso parar. Você não pode parar. Você não pode desistir. Você não pode sentir pena de si mesmo. Não pode entrar na reunião com essa se sentindo no verme engarrafado. Não pode ficar aí lamentando porque as portas se fecharam, porque lá na sua igreja não te deram oportunidade, porque você foi questionado, porque você sofreu um preconceito. Deus nunca conseguiu usar um covarde. Vou repetir, Deus nunca conseguiu usar um covarde. Ele consegue usar gente fraca. Gente fraca Deus dá conta, mas covarde não. Deus não se importa com quanto você aguenta bater, mas Ele se importa com quanto você aguenta apanhar. Apanhar e ficar de pé. Terminando, eu estava na minha cidade, alguns anos atrás, no hospital Beneficente Santo Antônio. Fui visitar a irmã Sebastiana. Irmã Sebastiana era uma anciã do ciclo de oração, uma velhinha de fé. Ela era pequena, tinha 1,60 m e teve 14 filhos. A casa dela era uma congregação. Até que o marido dela, o presbítero Júlio Januário, se desviou da fé. Os filhos seguiram o pai. A casa dele é um inferno. O irmão Júlio apostatou da fé.
que ele não falava palavrão, que começou a dormir com prostitutas, que ele destruiu a família toda. Sobraram na igreja 2 ou 3 filhos só. Eu era amigo do Enoque, o mais novinho. E o dia que eu fui visitar a irmã Sebastiana pela última vez, eu briguei com Deus. Quer perguntar por quê? Porque a irmã Sebastiana nunca bebeu, fumou, se prostituiu. Passou a vida inteira servindo a Deus e aguentou aquele marido cachaceiro, aquele marido que fumava, aquele marido mulherento. Ela nunca levantou a voz para ele. Quando ela adoeceu, porque ela teve um câncer que só dá 1 em 1 milhão, quem cuidou dela foram as amantes do marido, dentro de casa. Consegue imaginar a humilhação? As amantes iam lá para dar banho nela e dar comida para ela. Júlio Januário morreu com a saúde de ferro, nunca teve doença. E a irmã Sebastiana, uma doença, desgraçou a vida dela. A irmã Sebastiana estava no hospital na última vez que eu a vi. A enfermeira disse: não faça barulho para não acordar, porque se ela acordar, sente dores que ninguém aqui jamais suportaria. Então eu estendi a mão por cima dela, o Enoque estava comigo, quando ele viu a mãe, ele saiu pelo corredor a chorar. Eu comecei a orar em silêncio, quando uma voz fraca me chamou, eu abri o olho, era ela. Ela me chamava de Marquinhos. Eu pedi perdão a ela por ter acordado, ela abriu um sorriso, feio, mas ela disse: não tem problema. Eu fui falar, ela disse: você está firme com Jesus? Eu disse: estou. E o Enoque, meu filho, disse: está ali fora. Ela disse: cuida dele, porque ele vai ser pastor. E entre uma palavra e outra, ela soltava um gemido, mas falava baixinho. E eu falei assim: mas Sebastiana, grita. Porque o grito, ele interrompe a dor por milésimos de segundo. Não sei se você sabia disso. Uma pessoa toma um tiro, ela está correndo, a adrenalina está sobre ela, ela nem percebe. Quando você grita, você dispara a adrenalina no corpo, e por segundos a dor é interrompida. Por isso que as pessoas gritam quando você tem dor. É uma mensagem. E eu disse para ela: grita, irmã Sebastiana. E ela fazia assim com a cabeça: não posso. Eu disse: por que não? E ela me chamou para baixo, eu coloquei meu ouvido na boca dela. Ela disse: essa mulher aqui do meu lado, tinha uma mulher encarnada do lado dela. Todo dia ela disse: Deus me abandonou. Ela disse que quer estar aqui para ver o dia em que eu vou começar a gritar de dor, e ela vai rir, ela disse: Deus não insiste. E eu falei para ela: Deus está comigo. Ela disse: se eu gritar, se eu fizer barulho, ela desacredita em Deus, eu não posso fazer isso com meu Jesus. E ela disse para mim: ele carregou as minhas dores lá na cruz como uma ovelha muda, e eu, como uma ovelha muda, suporto a minha dor também. Foi a última vez que eu a vi. 2 dias depois, fomos fazer o enterro dela. Entramos pelo cemitério São João da cidade. Um grupinho de círculo de oração, povo muito pobre na nossa igreja, só tinha portadores de cana. Um buraco feito na terra, quando o caixãozinho dela desceu ali, os irmãos começaram a cantar um hino de despedida. Enterramos, jogamos terra, as pessoas foram subindo pela rua lá do cemitério, e eu fui subindo com o Enoque. Quando o homem estava encostado na parede do cemitério, me chamou e disse: ei, menino. Eu olhei, disse: vem cá. O menino foi, o Enoque foi, e eu fui falar com ele. Depois não. Então, para mim, quem que morreu aí? Eu disse: a dona Júlia Januário, a dona Sebastiana Januário, irmã do senhor Júlio, esposa do senhor Júlio. E ele disse para mim assim: e essa mulher tinha filhos na Marinha? Eu falei: que eu saiba não. Porque ele disse: não, então eu estou ficando louco. Eu disse: não, me conta. Ele disse: não, deixa para lá. Eu falei: moço, eu insisto. Porque o senhor perguntou. Não, é que quando vocês estavam descendo, eu estava aqui abrindo uma cova, era um coveiro fazendo um buraco no chão. Ele disse: ele escutou o chão tremer, porque era batido de soldados que pisavam no chão. Ele disse: quando ele levantou a cabeça, ele viu a gente descendo do caixão, e atrás um grupo de homens vestidos de branco, com quebra na cabeça, com espadas assim banhadas. Pareciam homens da marinha. E ele disse: nossa, eu vou terminar aqui logo para ir lá ouvir. Ele disse que quando ele estava fazendo o buraco, ele escutou a gente cantar, mas tinha 2 vozes, das mulheres cantando e a voz de barítonos cantando bem alto. Eu disse que a música era tão linda que enchia o coração dele. Ele parou de fazer aquele negócio. Quando ele levantou de dentro do buraco que ele estava fazendo, foi olhar, não tinha mais nada. Ele disse: por onde aqueles homens saíram, moço? Eu olhei para ele e comecei a chorar. Eu disse: amigo, não eram homens, eram anjos. E o governo me disse: eu já vi em termos de muita gente, que gente importante, eu nunca vi esses anjos, por que eles vieram
sou escolhido por Deus. Esse homem foi na igreja para conhecer Jesus, a irmã Sebastiana entregou sua alma a Cristo e serve Jesus como Salvador. O que eu quero explicar para tudo isso é que tudo na vida tem um porquê. O que eu não sei. Agora não tem explicação para a sua dor. Agora não posso dizer porque o seu filho está daquele jeito, a sua mulher daquele jeito. Eu só posso dizer que é só um dia mau. Mas como profeta, eu profetizo que vai passar. Aliás, eu profetizo que já está passando. Enquanto ministro, o Senhor visita a sua casa. Enquanto eu prego, o Senhor visita os seus filhos. Enquanto eu prego, o Senhor visita os seus sonhos. Enquanto eu ministro, a sua alma se quebra. Porque o Deus desta igreja está vivo. E Ele me mandou te dizer: lembra-te de mim nos dias da sua juventude. Ou seja, nos dias que você tem saúde, nos dias que seus filhos estão bem, nos dias que os seus sonhos acontecem. Porque quando chegar os dias ruins, você não vai suportar. Fique de pé. Eu vou fazer um pedido para que ninguém mais saia da igreja. Deus vai fazer milagres aqui dentro. Eu peço que ninguém atravesse aquela porta por nada. Feche seus olhos. Eu vou fazer um convite nessa noite para dois grupos que Jesus colocou no meu coração lá no hotel. São pessoas especiais. São pessoas raras. Na verdade, são uma raridade para Deus. O primeiro grupo são de homens e mulheres que há muito tempo não frequentam a igreja. Estão afastados. Vieram hoje a convite de alguém. Faz muito tempo que você não congrega, faz tempo que você não toma Santa Ceia. Você veio porque alguém te convidou e o seu sonho, a sua vontade era de voltar, mas você não tem força. Você não tem condições emocionais, porque você foi magoado, foi pisado, te humilharam, desgraçaram a sua vida, expulsaram você da igreja. Mas você tem chamada, tem promessas. Você teve um dia mau e ninguém entendeu. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para orar por você, porque Ele vai devolver para a sua vida tudo que foi roubado. Você acredita nisso? Enquanto você pensa, porque eu quero você aqui na frente daqui a pouco. O segundo grupo são de homens e mulheres que estão tendo um dia muito ruim. Pessoas que estão tendo um dia mau. Pessoas que perderam nessa semana, que perderam no ano passado, que perderam a família, os bens, os sonhos, o trabalho, a universidade, a saúde, os filhos, e não têm conseguido força para caminhar. E eu ouvi Deus falar particularmente com você hoje. A igreja vai inclinar a cabeça agora, ficar de olhos fechados. E eu quero esses dois grupos aqui na minha frente. Agora.
pois só um dia mal já está passando. Você nunca mais será o mesmo. O meu Cristo vai te dar força e a sua família vai ter orgulho de você de novo. 2015 será o melhor ano da sua vida. Essa igreja vai crescer a 100 por 1. 3, jogue no chão e fique. Amém. Puxa a barriga, escute o peito. Olhe nos olhos do irmão que está do seu lado. Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho dele. E diga para ele: já passou. Só quem vê milagre que já aconteceu esse milagre na sua vida, que já passou. É um brilho, é um mundo, é um berro. Tome seu assento, por favor. Amém? Valeu? Posso voltar outro dia aqui? Está na mão do pastor João. Ele fala e eu obedeço.